Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Andrei de Geografia e nós vamos começar mais uma aula. Bom, nós temos falado nas últimas aulas sobre regionalização. Nós já definimos o conceito de regionalização, nós já falamos sobre a divisão de macro-regiões, tá? E na última aula nós falamos sobre políticas regionais. Hoje nós vamos começar a falar um pouco mais sobre a economia e mais especificamente sobre trabalho. Mas antes de nós entrarmos nisso, precisamos entender, bom, o que é economia? Já que a gente escuta tanto falar isso nos jornais, né, na televisão, ao tempo todo as pessoas usam esse termo economia, então a gente precisa entender. Bom, economia é uma ciência que estuda a produção, distribuição e consumo de bens, produtos e serviços. Então a economia ela é responsável por gerir tudo aquilo que nós produzimos, tudo aquilo que pode ser capitalizado, ou seja, que pode gerar algum tipo de riqueza. Não necessariamente é algo que precisa ser tangível, concreto, ou seja, não precisa ser um lápis, uma cadeira, um carro, uma casa, mas é tudo aquilo que gera algum valor. E esse valor, para a economia, é um valor que nós chamamos de monetário, ou seja, um valor em dinheiro, né, em capital. Né? Quando a gente fala em economia, nós chamamos o dinheiro, né, esse valor monetário de capital. E aí nós temos que pensar, o que é que faz com que aconteça, né, essa produção, distribuição e consumo de bens, produtos e serviços? É uma palavrinha, que é a palavrinha trabalho. O que é trabalho? Aí nós temos que ir lá dentro da sociologia, né, para entendermos o que é trabalho. Trabalho, de uma forma a grosso modo, uma forma bem simples, é toda atividade que é empreendida pelo ser humano com a finalidade de produzir algo. Então, trabalho é isso. É claro que nós vamos pensar na etimologia da palavra, em questões históricas, né? O trabalho vai surgir como punição na Grécia Antiga, né? Então nós temos lá o trabalho como instrumento de punição, só que porque na Idade Média, exemplo, a palavra tripalium significava tortura. Os gregos, a palavra trabalho era uma função designada somente para quem é escravos, então é uma função menor. Então nós temos várias formas de entender esse termo, trabalho. Mas o que nós temos que entender aqui é que trabalho tem essa dimensão de produtividade. Nós temos que entender que o ser humano ele tem uma potencialidade, ou seja, ele tem uma capacidade de produzir algo e que isso é expressado através do seu trabalho, a força. Então, trabalho é toda atividade empreendida pelo ser humano cuja sua força é capaz de produzir algo. Então, nós temos que entender que existem meios de produção e força de trabalho. O que são meios de produção, professor? Meios de produção são os instrumentos e ferramentas que o indivíduo utiliza para produzir algo. E o que é força de trabalho? É a capacidade braçal ou intelectual de produzir algo. Então o trabalho ele requer de nós essas duas dimensões. Embora nem sempre o mesmo sujeito que vai produzir detém os dois. Ou seja, nem sempre nós somos os donos dos meios de produção e os donos da força de trabalho. O que nós vemos mais comum acontecer é que nós temos a força de trabalho, mas nós não temos os meios. Os meios pertencem a outra pessoa para a qual nós trabalhamos. Né? Normalmente é assim que os vínculos empregatícios se estabelecem. E dentro dessa relação, nós temos um conceito que nós chamamos de organização do trabalho. O que é a organização do trabalho? É basicamente, ao longo do cotidiano de trabalho, a organização do espaço com as tarefas, né, e com a filosofia, ou seja, com a doutrina, com a necessidade daquilo que você vai produzir. Então, quando eu falo em organização do trabalho, eu estou querendo falar de como é que isso se ajeita, como é que isso acontece na prática. Mas isso é matéria para a nossa próxima aula. Hoje eu quero que você tenha entendido o que é economia, o que é trabalho, né, o que é meio de produção, o que é a força de trabalho. Se você entendeu esses conceitos, valeu. Na próxima aula nós reforçamos isso e nós vamos aprofundar sobre a organização do trabalho. E nós vamos perceber a relação histórica na organização de trabalho. Certo? É um prazer estar com vocês e até a próxima aula. Forte abraço.